Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Cumprimento a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Quero falar com todos vocês nesta tarde de hoje sobre a raiz da amargura. Louvado seja Deus. Livro de aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 e versículo 15, diz a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Está vendo aí, meus irmãos? Tendo cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, para não ter, aleluia, uma raiz de amargura em nossos corações. Para quando nós partir desta terra, alabassuri bianda alabacai, aleluia, partir, meus irmãos amados, para o céu, aleluia, porque muitos, meus irmãos, têm partido, aleluia, e têm ido para o inferno, porque não conseguem perdoar, guarda mágoas, guarda as feridas não tratadas, guarda rancor. E nós temos que ter um coração puro, que nem de uma criança. Seguir a paz com todos e a santificação. Santificação, espírito, alma e corpo. 5:23 de 1 Tessalonicenses. Que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Aleluia. Espírito, alma e corpo. E não podemos ter, meus irmãos, mágoas, feridas não tratadas. Se você, meu irmão ou minha irmã, aleluia, não tem, aleluia, aquela força de perdoar, oh glória a Deus, pede para o Senhor te ajudar, te encher, aleluia, do Espírito Santo, te encher do poder de Deus, aleluia. Verdade é, meus irmãos amados, que muitos estão falando de Deus, muitos estão falando de Jesus, do Espírito Santo, da palavra de Deus, mas não conseguem perdoar. Às vezes não perdoa a esposa porque traiu, às vezes não perdoa, aleluia, o marido porque traiu, mães às vezes não perdoam os filhos. Meus irmãos, a última hora é chegado. É irmão contra irmão, é reino contra reino, é ministro contra ministro, é pastor contra pastor, porque tem o joio e tem o trigo, tem o chamado e tem o escolhido, tem o vaso, aleluia, e tem o vaso de honra e o vaso de desonra, aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe nossa irmã Marta, que já está nessa live. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, aleluia, vamos ter cuidado, meus irmãos, para não nascer em nossos corações nenhuma raiz de amargura. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, esses dias eu ouvi um testemunho, meus irmãos, que eu não contive as minhas lágrimas. Eu ouvi um testemunho, meus irmãos amados, é como se fosse ali, meus irmãos, aquele testemunho, uma espada que atravessou a minha alma, um testemunho forte. Aquele pregador dizia, aleluia, que Deus abençoe a nossa irmã Bianca, que Deus abençoe. Aquele pregador dizia, meus irmãos, que, aleluia, que ele fazia a obra de Deus, ele pregava a palavra de Deus, ele era o ministro da palavra do Senhor, aleluia, ele era regente também, e ele falava, meus irmãos amados, que ele criou uma briguinha, né, com o tio dele.
Ele criou uma briguinha com o tio dele, e ele, sendo crente, participava do corpo e do sangue de Jesus. E ele, sendo crente, meus irmãos amados, aleluia, ele teve uma birrinha com o tio dele. Já não perdoava mais o tio dele. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe nosso irmão pastor Antônio e a missionária Andréia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Então aquele ministro, ele falava, aleluia, que criou uma birrinha com o tio dele. E ele parou de conversar com o tio dele. Passou meses, passou anos, demorou 2 anos. E ali, quando ele criou aquele desejo, nasceu aquele desejo de voltar para conversar, fazer as pazes com o tio dele. Aleluia. Ele foi adiando, ele foi adiando, ele foi adiando. Aí um dia ele estava na casa dele e alguém liga para ele: olha, o seu tio levou 5 tiros. Vai para o hospital correndo, que ele está lá entre a vida e a morte. E ele chegando lá, meus irmãos, no hospital, ali as atendentes falou: olha, 2 pessoas dão entrada aqui. Só que uma está na mesa de cirurgia e o outro já faleceu. Aleluias. E ele ali falou: meu Deus, tomara que não seja o meu tio. Tomara que não seja o meu tio. Tomara que meu tio esteja na mesa de cirurgia. E ali a atendente falou: vai direto aqui e ali na frente você vai ver. Tá lá o cadáver, tá lá o lençol por cima. E ele foi, meus irmãos, ali e falou: meu Deus, tomara que não seja o meu tio. Tomara que não seja o meu tio. E quando ele chegou lá, meus irmãos, era o tio dele, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu. E ele ali, ele começou a dividir esse testemunho, meus irmãos. Falou conosco ali que ele pregava a palavra de Deus. Ele pregava a palavra de Deus, tomava a Santa Ceia. E era ali um dirigente ali de um grupo. Louvado seja Deus. Foi triste, eu chorei, meus irmãos. Eu creio que muitas pessoas também choraram. Foi forte demais. Ele contando, meus irmãos, é uma coisa, meu Deus. Então, meu irmão, o que nós podemos fazer hoje, não deixe para fazer amanhã. Se é para pedir perdão, vamos pedir perdão. Se é para se humilhar, vamos se humilhar. Ah, mas aquela pessoa me agrediu, aquela pessoa, aleluia, me traiu. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo ou só temos os dons de Deus? Nós temos o Espírito Santo ou nós só temos o nome de evangélico? Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, a Bíblia fala, meus irmãos amados, em Salmos. Salmo 55. Glória a Deus. Salmo 55. Hoje eu quero falar com vocês sobre um fato verídico. Salmo 55, no versículo 12, diz a palavra de Deus: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia, ou seja, me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente, e íamos com a multidão à casa de Deus. Aqui, meus irmãos, Salmo de Davi, ele falando, aleluia, sobre, aleluia, louvado seja Deus, sobre uma traição. Louvado seja Deus, sobre, aleluia, algo que aconteceu. Ele dizendo aqui que não era um inimigo que afrontava ele. Aleluia, que não era, aleluia, o inimigo que o afrontava. Que se fosse um inimigo ele teria suportado. E nem era o que odiava que se engrandecia contra ele, mas era um íntimo amigo. O que é, meus irmãos? O que é um íntimo amigo? É uma pessoa que tem uma amizade profunda. Íntimo amigo, uma pessoa que tem um carinho especial, uma pessoa que era acostumada ali,
né, a ter um particular com Davi. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, aleluia, que este homem, a Bíblia não deixa bem claro, mas nós podemos ver aqui, examinando as Escrituras, tudo indica que foi o conselheiro de Davi, por nome de Aitofel. Aitofel, meus irmãos, vamos ver aqui em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 16, e versículo 23. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Tá vendo aí, meus irmãos? Aitofel era o conselheiro de Davi. Então era, meus irmãos, o conselho de Aitofel para com Davi, era como se fosse, aleluia, a palavra de Deus na boca de Aitofel. E os dois, aleluia, Davi e Aitofel, ia junto para a casa de Deus, para a casa do Senhor. No Salmo 55 diz claramente, aleluia, que os dois iam para a casa do Senhor. Louvado seja Deus. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Eles iam para o templo, para o santuário, adorar a Deus. Veja, meus irmãos amados, que a traição, aleluia, muitas das vezes surge daquela pessoa que eu não imagino, que você não imagina. E a traição vem, meus irmãos amados, para querer, aleluia, louvado seja Deus, nos derrotar, nos deixar, aleluia, numa depressão profunda. Glória a Deus, aleluia. Mas é com a ajuda do Espírito Santo, é com a ajuda do eterno Deus, que nós vamos conseguir, meus irmãos amados, vencer os obstáculos. Louvado seja Deus. E este homem, meus amados irmãos, Aitofel, tal era o conselho dele, que Davi acreditava em tudo que ele falava. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, meus irmãos amados, nasceu uma raiz de amargura no coração de Aitofel contra Davi. Aitofel amava Davi e Davi amava Aitofel. Mas a Bíblia fala, aleluia, que nasceu, aleluia, uma raiz de amargura no coração de Aitofel. Aí aonde nasceu, meus irmãos, esta raiz de amargura? Vamos ver na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Só um instantinho, meus irmãos. Vou colocar aqui duas Bíblias aqui para não cair aqui, né? Louvado seja Deus. E aonde nasceu, meus irmãos amados, esta raiz de amargura no coração de um homem que amava Davi? Vamos ver aqui, meus irmãos amados, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Glória a Deus. 2 Samuel, no capítulo 11. Deus abençoe nossa irmã Laudicina e a nossa irmã Fernanda e a todos que estão nessa live. Louvado seja. E aonde nasceu esta raiz da amargura, ela que foi transformada num ódio mortal contra a vida daquele que ele o amava? Em 2 Samuel, no capítulo 11, meus irmãos, e versículo 3. Aleluia. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Grave bem, meus irmãos. Batseba, filha de Eliã, né? Quando Davi, ele estava ali no seu aposento, ele viu aquela mulher despida, desnuda, tomando banho.
o coração de Davi encheu de adultério, encheu de cobiça, e Davi o desejou, aleluia. Ele não se importou quem era aquela mulher, e aquela mulher era a mulher de Urias, aleluia, mulher é isso mesmo, mulher de Urias, e Batseba era filha de Eliã. E quem foi Eliã? Vamos ver na Bíblia Sagrada quem foi Eliã. 2 Samuel, no capítulo 23. 2 Samuel, no capítulo 23. E no versículo 34. Olha só o que diz a palavra de Deus. Elifelete, filho de Asbai, filho do Maacatita. Eliã, olha aí, quem foi Eliã? Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Então, Batseba era neta de Aitofel. E Aitofel era o conselheiro de Davi, que ia junto para a casa de Deus com Davi, para praticar a palavra de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Davi confiava em Aitofel cegamente, e, aleluia, palavras de Deus na boca de Aitofel, aleluia, a palavra, o conselho era como se fosse a própria palavra de Deus. Era um conselho que dava certo, era um conselho que era infalível. Aitofel falava: olha, Davi, faça dessa maneira. Davi fazia e prosperava. Olha, Davi, faça daquela maneira. Davi fazia e prosperava. Então, meus irmãos amados, nasceu este ódio, esta raiz de amargura no coração de Aitofel, porque Davi, quando ele ficou cego, ele ficou louco de desejo pela, aleluia, a Batseba. E hoje em dia tem muitas Batseba derrubando Davi. Hoje em dia tem muitas Batseba derrubando Davi com a sua carnalidade, com as suas sensualidades. Cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs, irmã jovem, muita vigilância. Aleluia. Nós vemos aqui, aleluia, que a Batseba derrubou um homem casado. Davi era casado, meus irmãos, e o coração dele se encheu de desejo pela Batseba, porque o pecado cega o homem. O pecado cega a mulher aos poucos. Aos pouquinhos vai perdendo o quê? A visão espiritual. Daqui a pouquinho nada tem a ver. O que que tem? Nada tem a ver. Deus só quer o coração. Aí está o perigo, meus irmãos. Quantas igrejas que era de doutrina, que era de santificação, e ali o pecado foi entrando devagarzinho. Entrou o pecadinho, entrou outro entulho aqui, um entulho ali. Quando foi ver, o caminhão entrou de vez e despejou todo o entulho do mundo, do Egito, em muitas igrejas que eram conservadoras, que era de doutrina. Por isso que o pastor tem que ser rígido mesmo. Por isso que a irmã tem que ser rígida mesmo. Tem que ser rígido mesmo, meus irmãos. Você que está na frente da obra, não dá moleza, né? Tem um irmão que eu conheço ele, que quando ele estava tomando conta de igreja, ele era rígido, meus irmãos. Ele falava lá que para louvar a Deus, os irmãos têm que andar na linha, na posição. Por amor às almas, meus irmãos. Os irmãos tinham que andar com a camisa por dentro da calça. Dentro da calça. O jovem também. Quer louvar a Deus na mocidade? Roupinha por dentro da calça. Tudo bonitinho. Roupinha social. Louvado seja Deus. Tudo alinhadinho. Ou é homem de Deus ou não é homem de Deus. Ou está na igreja ou está no Egito. Ou está na luz ou está nas trevas. Ou participa das coisas da igreja e anda na doutrina da igreja. Porque a igreja é uma só. Jesus veio buscar uma igreja, só que é uma igreja separada, apartada, cortada deste mundo de horror. Então a Bíblia fala, meus irmãos amados, que Davi
ele dormiu com esta mulher, deitou com esta mulher Batseba, neta de Aitofel. E Aitofel não falou nada. Davi também ali não se importou, sabendo que Eliã era filho de Aitofel. Louvado seja Deus, que Aitofel era avô de Batseba. Ele não se importou. E Davi cometeu aquela barbaridade. Um homem segundo o coração de Deus. Mas o pecado chegou, ele viu, cobiçou, adulterou. Meu Deus do céu, aí foi uma derrota total. Aí nós vemos ali a desgraça total na casa de Davi, né? Um irmão estrupou a irmã, o irmão perseguiu o outro, perseguindo o próprio pai. E a Bíblia fala, meus irmãos amados, aleluia, que depois que Davi cometeu esse adultério e deixou Urias na frente da obra para ser fuzilado ali, teve consequência. Então o pecado deixa consequência, traz consequência na vida do homem e da mulher de Deus. Deus perdoa a partir do momento que nós buscamos de coração, em humilhação e sinceridade. Deus perdoa, porque Deus é amor. Deus, aleluia, é cheio de amor. Ele é longânimo. Aleluia, louvado seja Deus. E nós temos que ser também, meus irmãos, cheio de amor, cheio do Espírito Santo. Aleluia, eu oro por todos meus irmãos. Eu sei que depois que eu comecei a fazer vídeos, gravações no YouTube, muitas pessoas me amam em Cristo Jesus. Mas muitas pessoas me odeiam. Fazer o quê? Eu tenho que continuar com a minha cruz, com a minha vocação de pregar a palavra de Deus. Estou encontrando esta oportunidade no YouTube para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Muitos, aleluia, jogam direto, né? O pregador do YouTube. Pregador do YouTube. Glória a Deus, meus irmãos. Muitas pessoas não têm coragem de pregar. Muitas pessoas é como um cachorro, um cão mudo. Tem medo de perder a ovelha. De muitas pessoas saírem da igreja. O que mata, meus irmãos, é o pecado. Palavra de doutrina, de santificação, de arrependimento, não mata. O que mata é o pecado, é a vaidade pecaminosa, é ter raiz de amargura no coração, é ter ódio no coração. Isso mata. Pessoas tomando a Santa Ceia de qualquer maneira, pessoas fazendo a obra de Deus, tendo ódio da irmã, tendo ódio do próximo, tendo ódio do vizinho. Isso não é de Deus, mas é um veneno do diabo, da serpente, das profundezas do abismo, da profundeza do inferno. Que esse veneno nessa tarde está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo hoje vai passar em muitas feridas. Aleluia, Espírito Santo, são de ânimo para muitas pessoas aprender a perdoar nesta tarde de hoje, aprender a ir de encontro àquelas pessoas que você já não falam mais, porque uma ferida foi criada alguns anos atrás. E para nós partir, aleluia, e dormir no Senhor, meus irmãos, nós temos que partir, aleluia, cheio de amor e de perdão e com paz com todos. Quem quiser te odiar por causa da sã doutrina, santificação, pela palavra de Deus, é entre ele e Deus. Faça a sua parte. Ame a todos. Aleluia, louvado seja Deus. Não vamos se intrometer, meus irmãos amados. Aleluia. Com quem está certo, com quem está errado, com briga de família. Aleluia, com coisinha, picuinha. Se intrometer nessas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos apenas pregar a palavra de Deus. Goste quem gostar, ache ruim quem achar, mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Doa quem doer, porque essa é a vocação, essa é a responsabilidade que Deus colocou na minha vida e na tua vida. Então, meus irmãos amados, Batseba era filha de Eliã, e Eliã era filho de Aitofel, o Gilonita. E Aitofel era um conselheiro de Davi, como se fosse um braço direito de Davi.
Tudo que Aitofel falava, Davi acreditava. Era amigo íntimo, tinha uma amizade profunda, ia para a casa de Deus junto, adorava a Deus em espírito e em verdade. Talvez nesta tarde de hoje, eu estou falando com você, aleluia, talvez, aleluia, aquele teu amigo que era teu amigo, que você ia para a vigília, ia para os montes, ia para a caverna, ia para a igreja, fazia campanha junto, uma raiz de amargura nasceu, aleluia, no teu coração. Uma raiz de amargura nasceu no coração dele, aleluia, porque houve uma brecha, teve uma brechinha ali e o inimigo se apoderou. O inimigo entrou de uma tal maneira para querer acabar com esta amizade, aleluia, tão profunda, esta amizade, esta alegria que você tinha com ele. Mas nesta tarde de hoje, o sangue de Jesus está indo de encontro, aleluia, para passar nesta ferida que não foi tratada, esta ferida, aleluia, que não foi, aleluia, tratada. Mas nesta tarde de hoje, o Senhor vai nos encher de uma porção de amor, de uma porção do Espírito Santo, para nós ir de encontro a essas vidas, aleluia, até mesmo aquela vida que você conhece, aquela vida que você sabe que tem birrinha contra alguém. Você vai lá, aleluia, vai falar, aleluia, do amor de Deus, de uma maneira que o Espírito Santo de Deus vai colocar a palavra na tua boca, no teu coração, para você aconselhar aquela vida, para aquela vida, aleluia, ter um encontro com Deus e com aquela pessoa e transmitir palavras de vida eterna, para que a raiz, o veneno da serpente, da víbora que está correndo na veia dele, venha sair pelo sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo é o sangue que nos purifica de todo pecado, e toda raiz de amargura venha ser queimado, extirpado de nosso meio. Nós vemos aí, meus irmãos, que Aitofel, aleluia, ele deixou esta brecha, e o veneno da serpente, aleluia, grudou no pescoço dele. No momento mais difícil de Davi, Aitofel se ajuntou com o filho de Davi, com Absalão. Absalão, meus irmãos, ele cresceu um desejo no coração dele, de tomar, aleluia, o reinado do pai. Absalão, meus irmãos amados, ele gostava quando as pessoas iam até o pai dele, ele entrava na frente, aleluia, e recebia, aleluia, aquela reverência que era para Davi. E Absalão, ele foi crescendo, né, com aquele orgulho, com aquela soberba, com aquele desejo de tomar o trono do pai. Louvado seja Deus. E Absalão era um homem que roubava os corações dos homens. Ele roubava os corações dos homens. Vamos ver na Bíblia Sagrada, 2 Samuel 15, versículo 16, versículo 6, aliás, 6, 15 de 2 Samuel, versículo 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Hoje em dia, meus irmãos amados, tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm emprestado, aleluia, o coração para o diabo, para querer fazer fofoca, para querer tramar o mal contra, aleluia, o pregador, contra o ministro do Senhor, contra a ungida do Senhor, o ungido do Senhor. Muitas pessoas têm, aleluia, emprestado o coração para o diabo e têm, aleluia, lançado, aleluia, veneno, tem lançado, aleluia, contenda no meio de muitos irmãos, de muitas pessoas, tem furtado o coração de muitas pessoas para querer colocar um contra o outro. Isso não é de Deus. Vamos só olhar para Cristo, meus irmãos. Vamos só olhar para o Senhor. Aleluia, porque, meus irmãos, muitas pessoas vão perder a salvação, porque tem emprestado o ouvido para Satanás. Quando aquele fofoqueiro do inferno vier fazer fofoca contra alguém, fala: irmão, vamos orar. Você viu? Ah, eu não vi, eu ouvi dizer.
Então, se você ouviu dizer, vamos orar, vamos jejuar, vamos interceder. Você viu, ouviu é uma coisa. Você ouviu dizer, ao ouvir dizer, cuidado, isso não é de Deus. Eu ouvi dizer que fulano de tal falou fulano de tal, cuidado. Essas coisas aí, deixa tudo para lá. Irmão, vamos pedir para Deus queimar a minha língua e a tua língua. Vamos pedir para Deus queimar a nossa língua, como ele queimou a língua de Isaías. Porque Isaías também precisava queimar a boca dele, a língua dele. O profeta Isaías. Porque era cheio de imundícia. Depois que foi queimado, ele começou a dar lugar para Deus. Foi um grande profeta, um homem de Deus. Então, meus irmãos amados, vamos ter vigilância. Porque o inimigo está procurando uma brechinha. E nós vemos aqui que Aitofel, no momento mais difícil de Davi, quando Davi fugia do seu filho Absalão, porque Absalão ele fez uma revolta contra Davi, para roubar o trono de Davi. O que aconteceu? Aitofel se ajuntou com Absalão, começou a dar conselho maligno para Absalão. Olha, Absalão, vamos acabar com Davi. Vamos fazer desta maneira. Vamos fazer assim, 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 assim. Eu não estou mais do lado de Davi. Estou do seu lado agora, Absalão, porque você, Absalão, é o rei de Israel. Meus irmãos amados, nós vemos aqui, meus irmãos, qual foi o conselho? Qual foi o conselho, aleluia, de Aitofel? Aleluia. O que aconteceu com Aitofel, o final da vida de Aitofel? 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou. Aitofel se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura, de seu pai. Está vendo aí, meus irmãos? Está vendo aí, meus irmãos? O fim daqueles que se levanta contra o ungido do Senhor. O fim daqueles que se levanta contra o homem de Deus, a mulher de Deus. O final é triste. Tem que se arrepender. Tem que se converter mesmo. Porque Jesus está às portas, meus irmãos, para arrebatar um povo zeloso, especial de boas obras. Que Deus abençoe a nossa irmã Valdineia. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos. Fiquei alguns dias sem fazer a live, porque tinha acabado os créditos. Mas Deus vai dar a vitória. Louvado seja Deus. Deus vai dar a vitória, meus irmãos, para nós continuar com as lives. Louvado seja Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que através desse canal, zeloso da sã doutrina, tem recebido alguma libertação. Louvado seja Deus. Conte para nós, meus irmãos, nos comentários, para aumentar a minha fé. Louvado seja Deus. Manda, meus irmãos amados, alguns estudos assim, algum título de alguns estudos que vocês querem que o irmão Edilson medite. Eu não sou teólogo, né? Eu leio a Bíblia, né? Louvado seja Deus. O que não falta aqui em casa é Bíblia, tem bastante Bíblia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia fala: o que de graça recebeste, de graça dai. Amém? Congrego, meus irmãos amados, para a glória de Deus, na IPDA, né? Sou cooperador. Louvado seja Deus. Sou um adorador de Deus, uma voz que clama no deserto. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus por isso. Estou muito feliz, meus irmãos, por todos vocês que têm aceitado a doutrina do Senhor. Porque são poucas pessoas que têm aceitado a doutrina do Senhor. Glória a Deus. Se Deus quiser, irmão, vamos fazer um estudo sobre a família, sim, né?
Tem muitas famílias que estão sendo bombardeadas pelo diabo. Tem muitas famílias sendo bombardeadas pelo Satanás, pela pombagira dos infernos. Louvado seja Deus. Eu não sei, meus irmãos, mas eu vigio muito, até mesmo com revista, né? Muitas das vezes a gente vai pro shopping e ali tem aqueles anúncios, né? Tem aquelas revistas que vende pessoas ali, que vende, né, perfume, vende roupas, pessoas ali desnudas, de sunga, as mulheres de calcinha, essas revistas propaganda. Eu nem trago para dentro da minha casa, né? Porque o mundo espiritual, meus irmãos, o diabo, ele é espírito. Ele quer arrumar uma brechinha para entrar nos lares. Glória a Deus. Meu esposo, o que a irmã está dizendo é verdade, pastor. Eu preciso aprender cada dia mais. A luta é muito grande. Meu esposo é de outro ministério. Também sou da IPDA. Glória a Deus. Aleluia. Quem faz a obra é Deus. Eu também, quando eu comecei, aleluia, louvado seja Deus, eu comecei na Igreja Universal. Depois eu fui para a Assembleia de Deus e hoje estou congregando na Igreja Deus e Amor. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Mas estamos aí, né, meus irmãos? Ninguém sabe o dia da manhã, né? Se Deus me chamar para outro ministério, amém, né? Louvado seja Deus, né? Graças a Deus, porque a Bíblia fala quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E hoje em dia, meus irmãos amados, as igrejas estão esvaziando. As igrejas de santidade, de sã doutrina, estão esvaziando. Glória a Deus, que Deus abençoe nossa irmã Valdinéia. Glória a Deus, né? Que Deus vai te dar força, irmã. Hoje em dia, meus irmãos, as igrejas estão esvaziando. Estão ficando poucas igrejas. Poucas pessoas nas igrejas de doutrina. Isso são os remanescentes que estão ficando, meus irmãos. Os remanescentes estão ficando. As igrejas Babilônia estão hiperlotando. Por quê? Não tem renúncia. Lá tudo é liberado. Às vezes as pessoas vão lá, até mesmo, aleluia, alcoolizado, e tomam até Santa Ceia lá. Que de Santa Ceia não tem nada de Santa Ceia. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos amados, estamos na hora do fim, aleluia, é a última hora. E na última hora, meus irmãos, poucos vão ficar nas igrejas de santidade, sã doutrina. Muitos ministérios de santidade, de sã doutrina, estão abrindo, aleluia, as portas. Que Deus abençoe nossa irmã Mara Oliveira. Eu procurando igreja com doutrina aqui na praia, é difícil, é verdade. E falando em praia, minha irmã, aleluia, Deus deixou a praia, aleluia. As pessoas perguntam para mim, irmão Edilson, eu não posso ir para a praia? Eu falei, pode ir para a praia, porque Jesus pregava na praia, aleluia. Mas tem que ir para a praia e ver e glorificar a Deus com suas vestes santas, aleluias, para glorificar a Deus, o poder que Deus fez de separar a água da areia. Olhar ali e dar glória a Deus e dar aleluia. Não ir para a praia ficar de sunga, ficar ali de tanguinha, de maiô. Essas pessoas que ficam só de sunga e de tanguinha, de maiô, que diz que é apóstola, que diz que é bispa, que diz que é pastor, obreiro, não tem Deus, não tem o Espírito Santo. Se tiver Deus, é da boca para fora. Aleluia, que Deus abençoe nosso irmão Edivaldo. Pastor, ora por mim e minha família, pastor, eu vou. Ora pela sua também, amém. Ora pela minha esposa mesmo, em nome de Jesus. Para Deus me guardar, para Deus, aleluia, me prosperar na sabedoria, em nome de Jesus. Então, meus irmãos amados, hoje em dia, meus irmãos, nós vemos aí estas igrejas que eram de doutrina. Quando permitiu a televisão, a política entrou, as maquiagens, o batom, as pinturas, as bijuterias, o divórcio,
a política, entrou, tudo isso, meus irmãos, e a teologia se alastrou. Colocaram muita teologia nas igrejas e tiraram a doutrina. E isso, meus irmãos, alabassuri bianda alabacaia. A Bíblia fala: irai-vos e não pecai-vos. Isso me deixa irado mesmo. Eu fico irado mesmo, meus irmãos, com essas igrejas que colocou muita doutrina. Muitas doutrina, aleluia, doutrina, teologia, e tiraram a santificação do corpo, da alma, do espírito. Aleluia. Hoje em dia as mulheres espichando o cabelo, ninguém fala nada. E a teologia só comendo solto. Só comendo solto. As mini saia e a teologia só comendo solto, ninguém fala nada. Mini saia, muitos irmãos não usam a combinação, mostram o cabelo do peito, outros mostram o músculo do peito, as musculaturas do braço. Parece que está com aquele demônio lá do Incrível Hulk. Parece que vai rasgar tudo. Isso causa lascívia, causa adultério, causa cobiça, causa maus pensamentos, poluição na mente das pessoas, pessoas maiadas, pessoas bombadas, pessoas grandão. Meu Deus do céu, vamos vigiar, meus irmãos. É um entulho aqui, é um entulho ali. Não tem nada não hoje, não tem nada não amanhã, não tem nada não depois da manhã. Uma calça apertada parecendo um peão de boiadeiro, uma calça apertada parecendo um cantor sertanejo. Misericórdia, mostrando até mesmo o volume, a volúpia das genitálias. Isso, meus irmãos, cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo vai embora mesmo, porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é sensível. O Espírito Santo fica triste. A Bíblia se cumpre dizendo: eis que estou à porta e bato. Em muitas igrejas o Espírito Santo não está. Em muitas igrejas o Espírito Santo só está batendo na porta. Eu quero entrar. Mas o povo só abre a porta para entrar o quê? As vaidades do Egito. As vaidades de Satanás. As vaidades do inferno. Sapatos de salto alto. Roupa transparente, sem manga. Roupa sem meia manga. Mostrando a musculatura do braço. Muitos irmãos procurando, aleluia, uma libertação, vendo as pernaças toda depilada, descoberta. Pessoas, aleluia, que não têm pudor, não tem vergonha na cara, ficam com as pernaças toda descobertas. Nós temos que se converter de verdade, meus irmãos. Nós temos, aleluia, que ter pudor, vergonha em mostrar as transparências. Irmãos que não usam combinação, usam aquelas roupas branquinhas e mostram até mesmo o bico do peito. E quando está suado, então, fica tudo grudado, mostra o cabelo do peito. Meu Deus do céu, meus irmãos. É por isso, meus irmãos amados, que quem persegue o pregador de doutrina é outro pregador carnal e morno e desviado. Quem te persegue, meu irmão, minha irmã, você que tem defendido a doutrina, que tem abrido a boca para pregar a santificação, quem vai te perseguir é outro pregador. É outro crente desmantelado. É outro crente desobediente e rebelde. Quem vai querer cortar as suas oportunidades é outro grandão lá, que não quer ouvir a verdade. Talvez a verdade não vai passar, aleluia, no lombo dele, mas vai passar no lombo da família dele. E ele quer ver toda a família dele na igreja. Mas de qualquer maneira, meu irmão, não tem salvação. Deus não vai ter o culpado por inocente. O juízo vai começar pela casa de Deus. E se o julgamento vai começar pela casa de Deus, qual será o fim daquelas pessoas que estão do lado de fora? A Bíblia fala: tirar esse nico de dentro da casa do Senhor. E hoje em dia, meus irmãos amados, tá assim mesmo, meu irmão, tá difícil mesmo. Glória a Deus, não julgando, mas tá até desânimo, os membros tudo assim. Eu tô na... Apagou aqui. Glória a Deus, tô na IPDA, não sei o que. Então, meus irmãos amados, aleluia, vamos ter cuidado de nós mesmos e da doutrina. A Bíblia fala:
tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi falar sobre a santificação, sobre a santificação do corpo, da alma e do espírito, espírito, alma e corpo, aleluia, e eu fui lá, meus irmãos amados, e abracei. Teve uma época, meus irmãos amados, que na IPDA não permitia mais o jeans. Hoje em dia muitas pessoas usam jeans, muitos pregadores de nome já usam jeans, e quando eu prego, meus irmãos, muitas pessoas não gostam. Eu vou continuar pregando, meus irmãos. Se um dia, meus irmãos, eu sair, aleluia, é porque Deus mandou, é porque eu fui excluído. Mas eu não tenho, meus irmãos amados, vínculo com placa de igreja. O meu vínculo é com a palavra de Deus. De graça recebei e de graça dai. Aleluias! De graça recebei e de graça dai. Lá no exército, no militar, meus irmãos, você que já fez, serviu militar, já foi do exército, você sabe, né, meu irmão, que se o soldado for pego com a roupa, a camisa pro lado de fora da calça, ele vai preso. Ele é repreendido e vai até preso. Louvado seja Deus, é verdade. Ele vai, aleluia, ele é repreendido e vai até preso, por causa da camisa pro lado de fora da calça. E hoje em dia, muitas pessoas com a camisa pro lado de fora da calça, com a calça apertadinha, parecendo um peão de boiadeiro, mostrando o volume da genitália, aleluia. Outros com 3, 4 botões desabotoados, não tem nem vergonha na cara quando vai entrar nos lares dos outros crentes, de outras pessoas para evangelizar. Não tem nem vergonha na cara, fica mostrando aquela tocha de cabelo. Meu Deus do céu. O médico falou para uma irmã, aleluia, que isso não pode, aleluia. E ele não é crente, hein? E esse médico falou para uma irmã, aleluia, só para confirmar essa pregação, aleluia, que todos os homens, aleluia, tem que andar com a camisa e uma camiseta por baixo, né? Que isso é falta de educação, de respeito, né? É isso mesmo, de respeito, de educação. Louvado, tem que tapar as nudezes. Já pensou, meu irmão? Naquele grande dia, você chegar lá, diante dos olhos de Deus, que os olhos de Deus é como chama de fogo, e o Senhor te mostrar uma fila de mulheres e uma fila de homens que te cobiçaram, porque você mostrava o cabelo do peito, o bico do peito, porque não usava combinação, andava com aquelas roupinhas transparentes e mostrava tudo. E aquelas mulheres, aleluia, vão para o inferno porque te cobiçaram, e aqueles homens também tinham uma quedinha por outro homem, e quando te via, se tinha uma química, uma atração, te cobiçaram. Muitos até se masturbaram e vão tudo para o inferno por causa de cobiça, lascívia e adultério, impureza nas mentes, por causa de você, meu irmão, que tem feito a obra de Deus relaxadamente, que tem andado na casa de Deus relaxadamente, que tem, aleluia, andado para cima e para baixo de qualquer maneira. E Deus vai falar, esta multidão está indo para o inferno por tua causa, e tu quer ir entrar nas mansões celestiais? De jeito maneira. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Hoje Ele está puxando a minha orelha, está puxando a tua orelha. Se conserte, meu irmão, se conserte, minha irmã, nessas coisas. Aleluia, você, minha irmã e meu irmão, que é de santidade, de sã doutrina, que tem feito live, 1 hora de live, 2 horas de live, e não tem tocado na ferida, não tem tocado, aleluia, nas coisas do Egito. É para falar, é para exortar. Deus quer que você abra a tua boca, fale para o povo se consertar. No que? Nas vestes. Perdoar, amar o próximo, liberar perdão. Nada de ficar com picuinha,
Nada de ficar com a raiz de amargura no coração. Falar para as mulheres largar a calça comprida. Você que tem canal no YouTube, aleluia, Deus requer que você venha falar, minha irmã. Tem muitas irmãs abençoadas. Fala assim, Deus quer conserto. Mas conserto no quê? Na oração? Conserto no quê? No louvor? Deus quer prumo. Prumo no quê? Então, vamos aproveitar o tempo. A Bíblia fala para nós pregar a tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. A tempo e fora de tempo. Vale mais uma alma salva do que o mundo todo sendo lançado no lago de fogo. 10 pessoas que estão me ouvindo, meus irmãos. É uma maravilha. É uma bênção de Deus. Tudo isso custou o sangue de Jesus. Talvez você, minha irmã e meu irmão, aleluia, não consegue perdoar. Peça para o Senhor, Senhor, entra na minha vida. Entra no mais profundo do meu espírito. No mais profundo da minha alma, da minha mente e do meu coração. Me enche do teu amor. Me enche do teu perdão, para me liberar perdão, porque eu não quero ir para o lago de fogo. Me enche, meu Pai. Aquilo que eu não posso, aleluia, me libertar, Senhor, me liberta. O Senhor quer que você abra a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus está batendo na porta. Abra a porta em nome de Jesus, do teu coração. Eu não consigo amar aquele irmão, porque ele prega forte. Quem está colocando esse ódio no teu coração é o diabo. Eu não consigo perdoar aquela irmã, porque ela prega muito forte. Quem está colocando esse ódio no teu coração é o Satanás. É o veneno da serpente que enganou Eva, que enganou Adão. Louvado seja Deus. Arabassuri calabacaia. Aleluia. Então, meus irmãos amados, estou muito feliz. Eu quero assistir você. Gosto de mensagem assim, a verdade. E eu fico feliz, minha irmã Valdinéia. Aleluia. Que tem, aleluia, algumas pessoas que querem ouvir estas palavras que saem da minha boca. Porque estas palavras não são minhas. E ai de mim se eu não praticar elas. Ai de mim se eu não viver estas palavras que saem da minha boca. Eu vou estar sendo que nem um fariseu, que não importa. E vou, aleluia, morar com Satanás, com o demônio, com Satanás. Se não viver e praticar estas palavras que têm saído da minha boca. Porque esta palavra não é minha. Esta palavra não é tua, mas é do eterno Deus. Esta palavra já está revelada. Hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas têm corrido atrás, aleluia, de revelações. Muitas pessoas, se o culto não tiver revelação, para ele não foi o culto bom, porque ele não está firme na rocha, ele não está firme na palavra. Esta palavra é a maior revelação. A Bíblia fala que passa os céus e a terra, mas estas palavras não hão de passar. Eu tenho certeza, meus irmãos amados, aleluia, que se nós não se ver nessa terra, nós vamos ver nas mansões celestiais. A iniquidade tem se alastrado, tem se multiplicado. O amor de muitos tem se esfriado. Nós vemos aí, meus irmãos amados, igreja que antigamente era repleta, aleluia, hoje em dia está esvaziando, porque Deus está deixando só os remanescentes. Os remanescentes estão permanecendo. Essas pessoas que estão de engano na casa do Senhor, Deus vai vomitar essas pessoas, porque Deus não vai ter o culpado por inocente. Aleluia. Então a mensagem desta tarde foi a raiz de amargura. Vamos amar uns aos outros como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por amor a nós. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos amados, se o Senhor permitir, vamos trazer mensagens sim sobre a família, sobre o arrebatamento. Hoje em dia tem muitos religiosos nas igrejas, meus irmãos. Pessoas que não conseguem amar, que não conseguem perdoar. Para ele, se você repreender ele, para ele tapar 2 botões da camisa que está mostrando no cabelo do peito,
para ele já é motivo de sair da igreja, porque não ama Deus. Ele não ama Jesus. Quem ama Deus, que ama Jesus, e quanto mais a mensagem é forte, é uma mensagem de exortação, de repreensão, mais ele gosta. Por que será mais ele gosta? Porque ele é do arrebatamento. As pessoas que não são do arrebatamento, meus irmãos, ele quer ouvir mensagem de prosperidade. Eu não sei, meus irmãos amados, como é que esses crentes, aleluia, conseguem fazer, aleluia, campanha de prosperidade. Eu não consigo entender, meus irmãos, como é que esses crentes conseguem fazer, aleluia, aleluia, campanhas de prosperidade. Muitas pessoas falam, vai ser campanha de concerto. É o concerto da última hora. E fica 7 dias fazendo aquela campanha de concerto. Só que ele não fala do batom. Ele não fala das roupas imundas, imorais, indecentes, roupa estranha, roupas sensuais, roupas meia manga, saia curta, calça apertada, mostrando a genitália, as volúpia. Fala que é conserto, não fala, aleluia, sobre perdoar aquela pessoa, aleluia, que o traiu. Só campanha de prosperidade. Ah, campanha de conserto, só fala de prosperidade, de amor. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é na tua vida. Não tem mais mensagem de repreensão. 7 dias de conserto. Não tem mais mensagem de correção. Tem pessoas que nem parecem crente, meus irmãos. Como é que você vai conhecer um policial? É pelas vestes. Como é que tu vai no hospital? Como é que tu vai conhecer lá o doutor, a enfermeira? Pelas vestes. Como é que tu vai conhecer ali, aleluia, o segurança no shopping? Pelas vestes. Como é que tu vai conhecer ali, aleluia, uma funcionária de uma loja? Pelas vestes. Como é que conheceram o Elias, o tisbita? Foi pelas vestes. Aleluia! E o diabo passa mal mesmo, meus irmãos. Enquanto o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, estiver conosco, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Mas, irmão, a mensagem parece que é a mesma. É claro, meus irmãos, que parece que é a mesma. Porque o povo não quer largar o mundanismo. O povo não quer largar a rebeldia, a desobediência. O povo não quer largar as roupas indecentes, imorais, imundas, estranhas, roupas sensuais, roupas, aleluia, escandalosas. Roupa não salva ninguém, não salva não. Mas muitas roupas vão condenar as pessoas. Já pensou? Uma pessoa de short, dizendo que é pastor, sem camisa, falando que está cheio do Espírito Santo, porque falou em línguas. Irmão, isso não quer dizer nada falar em línguas, meu irmão. Dom de Deus é sem arrependimento. A vocação e os dons de Deus é sem arrependimento. Aleluia. Deus vai pedir conta naquele grande dia. Que tu pregava, as tuas oportunidades, tu entregava a mensagem pela metade ou por completo? Muitas pessoas, irmã Mara, irmã Valdinéia, têm entregado uma mensagem por completo. Mas muitas pessoas têm entregado uma mensagem pela metade. Ah, mas eu vou entristecer o irmão. Eu vou entristecer a irmã. Irmão, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai entristecer ninguém. Se ele ficar triste naquele momento, é para ele se converter, se arrepender, porque a espada está tocando na ferida dele, está arrancando a capa da ferida e vai lançar ali um bálsamo para arrancar os bichos, para ele ali fortalecer e andar, aleluia, pisar forte na cabeça do diabo. Pela graça de Deus. Amém, Jesus? Mais 1 minuto para terminar essa live, meus irmãos. 1 hora já está bom. Vou fazer um instante de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa todos que estiveram nesta live, abençoa nossos irmãos, abençoa nossas irmãs, abençoa, meu Pai amado, Senhor da glória, meu Pai, a todos que ouviram, meu Pai amado, Senhor, abençoa nossa irmã Mara, abençoa nossa irmã Lodeci, abençoa, meu Pai amado, o pastor Antônio, a irmã missionária Andréa, abençoa, meu Pai amado, nossa irmã Fernanda, abençoa, meu Pai amado, Senhor, a todos, meu Pai amado, Senhor da glória, meu Pai, que também vão ouvir, meu Pai amado, Senhor da glória, meu Pai, aleluia, meu Pai amado, essas mensagens,
meu Pai amado Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso, meu Pai. Abençoa cada um de nós, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe também nosso irmão Danilo, a nossa irmã Mara, Valdineia, Fernanda. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Rogo a oração de todos vocês ao meu favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.